A nossa devoção de hoje, ela é para o dia de finados, 2 de novembro, e tem como título Dia dos Vivos, está baseado no Salmo 46, versículo 1 até o 7, a qual o texto bíblico nos diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada, e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então essa é a leitura do Salmo 46, versículo 1 e 7, especialmente o versículo 4 e 5. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará. Estimados, no nosso calendário civil aqui no Brasil, dia 2 de novembro é o dia dos finados. E nesse dia nós lembramos os nossos entes queridos que já partiram, que faleceram, que morreram, que se foram. E nesse dia 2 de novembro, muitas pessoas vão aos cemitérios, vão à sepultura dos seus entes queridos levar flores. E olhando justamente para este dia, dia dos mortos, dia dos finados, será que a Bíblia diz que os cristãos têm o seu dia de finados? E se é para sempre? Jesus nos lembra no Evangelho de João, capítulo 11, ele nos diz: Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, para os cristãos, a Bíblia nos lembra que a morte não é o fim. A Bíblia nos lembra que sim, nós temos o dia de finados porque passamos pela morte. E a morte é o nosso pior e último inimigo a ser vencido. Mas, por outro lado, a Bíblia nos lembra também que a nossa morte ela não é para sempre. Ela é apenas uma passagem. Por quê? Porque Jesus ele é a ressurreição. Quem crê em Jesus sabe que a morte é apenas uma porta, uma passagem para a vida eterna com Deus. Ou seja, então, esse 2 de novembro, para os cristãos, também podem ser considerado o dia dos vivos, o dia dos ressuscitados, o dia daqueles que vivem através da fé, através da bondade e da misericórdia do Salvador Jesus. Na Bíblia também nós somos lembrados, os antigos nos convida a lembrar dos nossos entes queridos e ao mesmo tempo a Bíblia, desde os primórdios, desde os primeiros seres humanos, já nos lembram que nós vamos passar pela morte, de que um dia nós vamos morrer. E a certeza do fim dos nossos dias ensina duas coisas importantes. Não somos melhores do que ninguém. E segundo, somos frágeis e dependentes um do outro e principalmente de Deus, do Salvador Jesus, da morte e da ressurreição dele. Disso é o que nós mais somos dependentes, de que nós somos mais carentes em nossa vida. Aliás, falando dessa carência e dessa dependência, o que de fato é importante na sua vida? O que de fato tem prioridade no seu viver? Muitas vezes percebemos as pessoas preocupadas com tantas picuinhas, com tantas futilidades, com tantas coisas sem de fato ser significantes. E a Bíblia nos convida a fazer um balanço, a meditar, de fato, o que é importante para a minha vida? O que é o essencial, o primordial? O que é periférico? O que é secundário? O interesse por bens materiais muitas vezes nos faz ficar no periférico
das coisas que são essenciais. Vivemos também, infelizmente, numa cultura do consumismo, onde o imediatismo, o já, o agora, ou era para ontem, faz parte do nosso viver. Mas a certeza da nossa morte nos convida que nós façamos um balanço da nossa vida. O que é de fato essencial, o que é primordial. Ou seja, o que nós valorizamos mais na nossa vida? O amor ou os bens? O carinho ou a cobiça? A ternura ou o poder? Objetos ou pessoas? O que mais nós valorizamos? O que mais você valoriza? O dia da nossa morte terrena, no último dia das nossas vidas, o que realmente vai contar? O saldo na conta bancária? Os imóveis, a nossa casa, o nosso carro, a nossa moto? Certamente que não. Isso não vai nos ajudar em nada. Tanto é que nós descemos a sepultura, descemos a cova, simplesmente sem nada, a não ser uma roupa ali para cobrir a nossa vergonha, a nossa nudez. O que certamente fará toda a diferença em nossa vida, desde já, desde agora, é a fé no Salvador Jesus. Aquele que tem a fé no Salvador Jesus pode ouvir de novo, e sempre: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso, para alguns, infelizmente, o Dia dos Mortos é um dia de tristeza, de profundo desespero. Para outros, para nós cristãos, nós que habitaremos na cidade de Deus, ela será o dia dos vivos. A nossa morte é o dia dos vivos, por causa daquilo que Jesus fez por nós. Por isso, se alegre. Assim como nos disse lá o versículo 4 e 5, eu volto aqui na tela: há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. Ou seja, o pecado, a morte, o diabo não tem poder, né? Não tem autoridade nesta nova cidade que Deus preparou. De manhã bem cedo Deus a ajudará. Ou seja, Deus está presente nela constantemente, sempre. Oremos. Bondoso Deus, gracioso Pai Celestial, te agradecemos porque Tu nos deste o Teu único Filho, para que através dele a nossa morte não fosse de desespero, mas de certeza, de alegria, de saber que através da morte e da ressurreição de Jesus, nós teremos também a nossa ressurreição para uma alegria, para uma cidade bela e feliz, onde o Senhor mora, juntamente com o Espírito Santo, com o nosso Salvador e com todos aqueles que também partiram crendo pela fé em Jesus. Obrigado por essa certeza em nossos corações. Não permita com que a morte nos desespere ou nos leve ao desespero, ao desânimo, muito pelo contrário. Coloca sempre em nossos corações e diante dos nossos olhos aquilo que o Salvador Jesus fez, para que isso seja acalento, para que isso seja tranquilidade ao meu coração, aos nossos corações diante da morte. Através de Jesus, que vive e reina para todos sempre, nós te entregamos a Ti a nossa oração, no poder do Espírito Santo. Amém.